Olá, irmãos e amigos, aqui estamos tratando do assunto vida eterna no livro aos Hebreus. Estamos dando a sequência no capítulo 7, por quê? Porque no capítulo 5, quando foi introduzir o assunto no verso 10, o autor disse que ia tratar um assunto de difícil interpretação, porquanto eles se fizeram negligentes. Então ele começa falando ali de Melquisedeque. Então no capítulo 6 ele trata no finalzinho Melquisedeque no verso 20 e no capítulo 7 ele vai falando de Melquisedeque. Então ele está mostrando que a ordem sacerdotal de Cristo não era a ordem de Arão, não vinha desta ordem, era uma outra ordem. Tratar disso com o povo hebreu, de uma outra linha sacerdotal, é algo muito sério. Imagina para nós. Então, estamos mostrando o assunto vida eterna baseado nesses textos, tá bom? Ele está mostrando a superioridade do sacerdócio de Cristo. Hoje nós vamos ler o verso de número 23 e o verso de número 24, mostrando um sacerdócio perpétuo. Vamos lá, Hebreus 7, 23 e 24. Diz assim, ó. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdotes em grande números, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. O autor tratando com o povo hebreu, tratando da nação que tem a linhagem sacerdotal, tratando, imagina, com os dos filhos de Jacó, que entre os filhos de Jacó tem Levi, o homem que traz a linhagem sacerdotal. Ele agora menciona que aqueles sacerdotes, eles eram impedidos pela morte. Por quê? Todos os sacerdotes que a Bíblia menciona morreram. Todos eles. A morte impediu deles permanecerem perpetuamente. Como que ele poderia te dar vida eterna se ele não tinha esta vida eterna garantida ali, naquele momento? Porque ela foi garantida através da pessoa de Jesus Cristo. Como que ele poderia te dar um sacrifício perfeito se ele era um pecador? Todos da linhagem de Arão, mesmo sendo sumo sacerdote, eram pecadores. Veja os detalhes deste verso. E na verdade, aqueles foram feitos sacerdote em grande número, porque pela morte foram impedidos de permanecer. Eles eram simples mortais como nós. O sacerdócio deles tinha que ser respeitado, é bíblico? Sim, tem toda a sua diferença, tem toda a sua função. Agora, o sacerdócio que vai mediar e apresentar o homem a Deus tem que ser um sacerdócio diferente. E o autor agora está mostrando esta ordem sacerdotal que não vinha da linhagem de Arão. Uma ordem sacerdotal da linhagem de Melquisedeque. Esta figura majestática. Esta figura que só aparece em 3 livros da Bíblia. Gênesis, Salmos 110, Gênesis 14 e aqui em Hebreus, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7. O maior contexto literário sobre Melquisedeque está aqui. O autor agora ele menciona, ele falando daqueles sacerdotes que a morte impedia de dar a sequência, ele agora traz o assunto para Jesus. Veja o verso 24, ele diz, mas este, quem? Jesus. Mas este, porque permanece eternamente, tem um sacerdócio perpétuo. O sacerdócio de Cristo é perpétuo. Por que a nossa mediação é uma mediação perfeita? Porque foi Jesus o sacrifício perfeito. Por isso nós temos a vida eterna. Por isso nós somos salvos eternamente. Por isso nós temos a segurança eterna. Por isso o salvo não pode ser mais condenado ao inferno, porque ele reconheceu o sacrifício, o sacerdócio de Cristo, a perfeição, a melhor aliança, o pacto diferente de todos os pactos anteriores. O salvo, ele reconhecendo o sacrifício de Jesus, ele reconheceu aquele que é eternamente. Aqueles anteriores não tinham esta eternidade, eles morreram. Mas Jesus, ele diz, ele é eterno.
Por isto tem um sacerdócio perpétuo. Viu a diferença de quem realmente crê em Cristo? Viu o que o autor estava tentando mostrar aos seus leitores? Aqueles crentes que estavam de nome brincando dentro da igreja, o autor, no capítulo 10, ele vai dar a sentença. Deus permitindo, nós vamos chegar lá, no capítulo 10. Ele vai dar a sentença final para aqueles. Mas ele estava tentando mostrar a eles, vocês brincaram com o sangue do Cordeiro de Deus. Não faça isso agora na época atual. Não brinque de ser crente. Salvação é coisa séria. Salvação é renúncia. Salvação é como Paulo diz, já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. Salvação é ser perseguido. Salvação é como diz novamente o nosso irmão Paulo, enquanto estou fraco, então eu sou forte. Paulo tinha prazer nas perseguições, nas injúrias. Paulo tinha prazer nas necessidades. Isto é conversão. Isto é realmente salvação eterna. Isto é realmente uma crença, modelo de crente. Eram os crentes de Hebreus capítulo 6, os crentes firmes. Os crentes fracos, eles podem balançar para lá e para cá. Os crentes fracos, São Maria vai com as outras. Os crentes fracos não sabem o que diz as Sagradas Escrituras. Se fizeram negligentes. Os crentes fracos, eles atrapalham a obra. E aqueles que estão dentro da igreja, que nunca foram salvos, que se dizem crentes, esses são os piores. Estes é a ruína, se a igreja não tomar a decisão certa com eles, se não tiver a coragem que o autor de aos Hebreus teve. Apresentar a perfeição, o sacerdócio eterno, perpétuo, porque ele era eterno, ele é eterno. Pense nisso, não brinque de ser crente. Tome uma decisão. Religião é uma coisa que destrói. Cristianismo, Jesus veio para trazer vida e vida em abundância. E o diabo veio para destruir, matar, roubar e destruir. Fica com Jesus Cristo, fica com a verdade, fica com o caminho do céu, o caminho de volta ao Criador, o único mediador, Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus toque no seu coração, que Deus te use para me levar a mensagem a outras pessoas. E você que ainda não conheceu, que você se entregue também ao Senhor Jesus Cristo. Vamos orar. Pai, quero te agradecer por mais este dia, por mais este momento. Agradecer, Deus, pela tua perfeita e poderosa palavra. Continua nos ajudando, ó Deus, precisamos muito nos apresentarmos, Deus, na tua obra para servirmos com mais afinco nesta tão grandiosa obra. Abençoa essas vidas, ó Deus, de tal maneira que venha despertá-los, ó Deus, também a servir. Cada um que está assistindo e ouvindo. E, ó Deus, toca nos corações daqueles que ainda não tomaram a decisão ou que, ó Deus, de alguma maneira brincaram de ser crente. Eu te oro agradecido no nome e no poder do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém.